Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade, vamos dar continuidade ao nosso episódio sobre coronavírus, então fique ligado que está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Bom pessoal, nós tivemos uma primeira parte desse episódio onde os membros do Papo de Calçado fizeram uma discussão sobre os reflexos do coronavírus, como que nós estávamos sendo atingidos nessa quarentena, né, por todas essas questões, essa crise. Até demos opiniões sobre questões de governo, né, questões de políticas que poderiam ser tomadas e tudo mais. Indico a você que não ouviu essa primeira parte lá, conferir, mas agora nós vamos fazer uma entrevista. E nessa entrevista nós convidamos dois especialistas na área de economia para dar essa noção, né? Já que na equipe do Papo de Calçada nós não temos ninguém especializado em economia, nós trouxemos duas pessoas que aceitaram aí dar os seus depoimentos, dar as suas opiniões. A primeira parte dessa entrevista é com o Henrique. Henrique é irmão da Angélica, ele até se disponibilizou de participar na gravação do outro episódio, mas acabou por uma questão de horário ali não dando certo. Então nós mandamos algumas perguntas para ele e ele respondeu. Henrique, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Por favor, se apresente aí para a nossa audiência. Pessoal, bom dia, aqui quem fala é Henrique. Quero primeiramente agradecer a honra do convite, que eu não tenho conseguido acompanhar tanto, mas o pouco que eu tenho acompanhado me tem deixado muito contente com o trabalho, a seriedade e o entretenimento que vocês têm proposto. Quero dizer que agradeço imensamente o convite de fazer parte desse grupo também, não só como economista, mestre em geografia, mas também como cidadão ativo, né, sujeito mesmo, não só ator dessa sociedade, como tento me colocar. Bom, vou começar com a primeira pergunta, que é como que está a situação aí na sua cidade? Curitiba está com a propagação do vírus de forma talvez das mais rápidas do Brasil, tá? A gente tem falado mais aqui diretamente com algumas pessoas das centrais de informação da Secretaria de Saúde, que me garantiu que realmente o negócio está feio, tá? Na verdade, havendo uma demora nos resultados das confirmações dos casos, e isso é que tem levado as pessoas a duvidarem até das informações da Secretaria de Saúde aqui do Estado, tanto do Estado quanto da Prefeitura. O caso mais grave que ocorre aqui é um médico que atende pelo SUS em 2 hospitais, né, de posto de saúde super cheio, e esse médico, um dos mais importantes da região, está internado em UTI, estado grave, pelo coronavírus, né? E ele saiu falando, pedindo desculpa a todo mundo, que deve ter contaminado muita gente em Curitiba, que vai passar aí nas próximas 2 semanas a apresentar os sintomas. Em relação à economia, como você vê aí inicialmente esse momento de crise? Em relação à economia, minha experiência maior é por ter sido bancário, gerente de banco e atuando no mercado financeiro há 12 anos. Eu presto consultoria e dou cursos para gestão financeira, análise de investimentos, sobretudo aí no mercado de capitais, né? E o que eu tenho para falar é bastante relacionado a isso, não só com a economia geral, a economia como um todo, como eu gostaria também de chamar a atenção dos ouvintes em relação ao fato de que a economia não é só dinheiro, né? O que mostra muito essa vivência que nós estamos passando é talvez justamente essa ilustração que vem à tona quando nos mostra que a relação econômica, a relação de produção e troca de bens, principalmente bens e serviços, além do dinheiro. Uma economia cada vez mais financeirizada, com um estoque mínimo, que se chama de programa on demand, que só se fabrica de acordo com a demanda. Programas de estoque mínimo agora estão mostrando qual é o problema que isso dá em casos como... não precisava chegar a tanto, né? Com coisas bem mais simples já poderia mostrar de que realmente quando esse sistema de produção e distribuição para, não há finança que vai sustentar, não há ouro
que vá dar de comer aos bilionários. É isso que está sendo mais mostrado agora. A economia não é só dinheiro. As pessoas, talvez, alguns países europeus à frente, começaram de fato a perceber essa diferença. A respeito das médias e pequenas empresas, como que isso tudo vai afetar? Existe risco de quebra dessas empresas? Sim, é preocupante e muitas podem quebrar. Depende muito da situação fiscal delas. A gente, quando fala fiscal, não é apenas, tá, em termos técnicos, não é apenas a fiscalização do governo, tá, do fisco. A gente fala situação fiscal, situação de gastos e arrecadação da empresa. Então depende muito de como vem sido feita a gestão e também da sua reserva contingencial, que toda empresa é responsável, ela deve ter justamente para se precaver e se sustentar em momentos de crise. O primeiro fato que vai determinar isso é o quanto tempo essa crise baseada no vírus ela vai durar. Porém, o que está acontecendo hoje não é apenas uma crise relacionada ao coronavírus. Ela já vem mundialmente desde final de 2018, já mostrando para o mundo que o ritmo de crescimento das economias mundiais já não ia se manter durante muito tempo. Então essa expectativa já estava sendo colocada para os investidores, onde havia inclusive ainda muita euforia em termos de investimentos novos, sobretudo na faixa de tecnologia, nas áreas de tecnologia. Então, com o tempo, vendo que a economia já não ia seguir aquele mesmo ritmo de crescimento, vários países passaram a diminuir esse ritmo de investimento já a partir do segundo semestre do ano passado, 2019. A maior preocupação, em primeiro lugar, como são fluxo circular da renda, do dinheiro, é claro que a corda vai sempre estourar para o lado mais fraco. Então a maior preocupação agora é quanto aos microempreendedores individuais e as microempresas, os pequenos comércios, esses que estão muito mais sujeitos a quebrar realmente de fato, eu digo, em menos de 30 dias. Um fechamento, uma quarentena total de 15 dias, a nossa projeção é de que mais ou menos já 10% do pequeno comércio já quebre por não conseguir, por exemplo, dirigir recursos para contas básicas, como aluguel, luz, telefone, pagamento de funcionários. No caso das grandes empresas, elas também podem sofrer com essa crise? Como elas seriam afetadas? As grandes empresas, que pra gente pode parecer que elas são mais sólidas, mas entendo que elas são sólidas em posição de mercado, elas detêm uma grande fatia de mercado. Mas não há grande empresa que não trabalhe de forma alavancada, ou seja, endividada. A empresa, para manter essa fatia de mercado, ela é obrigada a investir bastante. E geralmente, grande parte, 99% dessas empresas trabalham com dinheiro alavancado, ou seja, dinheiro captado no mercado financeiro via emissão de debêntures, ou via emissão de novas ações, ou via endividamento mesmo, captando dinheiro de bancos, BNDES e tudo mais. É claro que também eles detêm um poder jurídico, um poder político muito importante, que pode amenizar a situação deles via lobby, como perdão de dívidas, perdão de muitos impostos, etc. Então existe uma maior chance para eles, não porque elas são grandes empresas em si, mas porque elas detêm um grande poder em relação à legislação, ao poder público e à jurisdição. Só que, quando o bicho pega, não tem, o capital não tem nação, o capital não tem família, o capital não tem amigo, Quando o bicho pega, é um comendo o outro. Isso já está acontecendo. Aqui em Curitiba, conversando com um gestor de alguns fundos de investimento em startups, que a gente chama de Venture Capital e Private Equity, essas empresas estão vendo outras suas amigas sendo executadas por bancos como o BTG na faixa aí de 5 bilhões, 6 bilhões, totalizando em Curitiba já até final da semana passada, hoje ainda não tem informação atualizada, cerca de 30 bilhões dessas grandes empresas, de grandes investidores, já foram executados pelos bancos, ou seja, quebraram. Nós temos sim bilionários quebrando com essa situação de investimento, numa situação basicamente financeira. Bom, existe um lado bom também de tudo isso, que é o lado das oportunidades.
Então quem sempre teve o pé no chão, quem sempre trabalhou sua empresa de maneira consciente, guardando capital de giro não apenas para um mês, mas aí para 6 meses, 10 meses, consegue muito bem segurar essa situação. Em momentos de crise, aparecem também, justamente nesse momento, várias oportunidades de negócio e novos investimentos. Em termos de mercado financeiro, o buraco ainda vai ser mais embaixo, mas para quem tem um dinheirinho guardado, já é o momento de começar a pensar em comprar ações, por exemplo, que baixaram demais o preço. Demais. A primeira reação do mercado é sempre antecipar, estou falando de mercado financeiro agora, é de sempre antecipar a tragédia. Então toda essa queda que veio nas bolsas, já antecipando, né, se colocando à frente de uma quebra das empresas, de uma redução de lucro dessas empresas. Esse movimento, que pode ter sido aparentemente já exagerado, né, começa a colocar, para aqueles que têm dinheiro em bolsa, em caixa, começarem a se colocar como sócio dessas empresas, aguardando o momento da retomada. Que assim como a queda foi drástica, foi dura, a retomada também pode ser rápida e muito lucrativa para muita gente. Nesse momento, desses pequenos comércios quebrando, aqueles que têm aí um recurso podem ver aí uma oportunidade de abrir um novo negócio. Então, a crise tem esses dois lados, né? Um momento de quebradeira, daqueles que se empolgaram demais com o momento achando que ia ser assim para sempre, de que ia ser bom para sempre, e também um momento em que as pessoas encontram oportunidade para novos negócios. Muita cautela dos dois lados. Desesperar agora e fechar um negócio prevendo que vai ainda piorar, talvez não seja a melhor estratégia, ok? Para quem tem dinheiro para investir agora, também muita calma. Ainda não chegou exatamente a hora, está começando. Então quem tem um pequeno valor para investir, não invista tudo de uma vez. Que comece devagar, porque se cair ainda mais os preços, pode ainda conseguir comprar negócios ou participações acionárias ainda de forma mais barata ainda daqui para frente. A gente está ainda no Brasil, ainda no começo da crise do vírus e já mais ou menos a 80% da queda prevista para a Bolsa. Essa previsão que eu fiz, a Angélica, que me conhece há mais tempo, né, e tem acompanhado essas minhas análises há mais tempo, eu já estava prevendo uma crise financeira já desde 2018, começo de 2019, né, que ela já viria de qualquer maneira. Não dessa maneira, não dessa rapidez toda, né, mas então os investidores encontraram uma desculpa para venderem suas ações, encontraram essa desculpa no vírus. Okay? Por enquanto, sim, uma desculpa. Porque muita coisa ainda está funcionando, muitas indústrias ainda estão funcionando, muitas indústrias são robotizadas, a gente não deve nunca esquecer disso. Tá? A mão de obra hoje, né, boa parte das grandes indústrias de tecnologia, de metalmecânica, até de distribuição, como a gente vê a Alibaba, né, trabalhando com a base na robótica. Né? Então, tem o lado bom e o lado ruim disso por enquanto, né? Você mencionou aí o mercado de ações. Como que fica a situação das pessoas que já tinham esse tipo de investimento, então? Eu tenho recebido muitos questionamentos via WhatsApp de ex-alunos, sou professor de mercado financeiro há 15 anos, ex-alunos, ex-clientes, alguns ainda clientes, perguntando, e agora, o que eu faço, professor? Olha só, eu tinha lá ações de tal empresa, elas caíram 70% do preço, e agora? Eu vou vender, eu estou desesperado, eu vou vender. Eu digo, não, calma, tá? Calma, por quê? Quando você compra uma ação, por exemplo, pelo valor de R$10, e um mês depois, ou 10 dias depois, ou até meia hora depois, ela está valendo, sei lá, R$2, a pessoa desespera, não, eu vou vender. Calma, porque a ação ela não tem prazo de validade, ela vale enquanto a empresa estiver funcionando. Né? Esse seu prejuízo ele só vai realmente se concretizar no caso da empresa ser liquidada ainda com dívida. Então, se você compra um ativo por R$10 e hoje ele vale R$2, você, por enquanto, tem um prejuízo teórico. Ou seja, teoricamente, os seus R$10 agora valem R$2. Você só vai realizar, objetivar, concretizar esse prejuízo se você realmente vender as ações a R$2. Algo que você comprou por 10, se você realmente vender a 2, aí sim você realiza o prejuízo. Então, para quem não tem a necessidade desse recurso que está aplicado nesse momento, que pode aguardar, que aguarde. Ou até se tem algum recurso,
Se você comprou a R$10 hoje vale 2, compre mais ainda para diminuir o seu preço médio de compra. De repente vai reduzir para R$5, para R$4, né? E assim aumentando a sua posição com um preço menor e aguardar a retomada. Porque vem, gente, a economia é cíclica, ok? É cíclica. Então, nesse momento é de queda, logo vem o momento da retomada. Legal? Se realmente essa queda ela foi exagerada, né, de um momento muito rápido e superdimensionada, a retomada ela pode ser tão rápida quanto a queda e a economia voltar de forma ainda mais rápida com mais força em termos gerais do que até antes dessa crise toda. É importante lembrar então que economia não é apenas dinheiro, finança é apenas uma parte da economia. O que move a economia não é dinheiro. O que move a economia é a produção e distribuição de bens e serviços. Isso, inclusive, a gente pode buscar em textos antropológicos, entendendo como funcionavam as economias indígenas no Brasil já logo no começo da República. Relatos como, por exemplo, de Yves Lacoste, um grande antropólogo que nos anos 70 também estudou muitas dessas economias tribais, mostrando que existem trocas, né, de bens, mulheres e palavras, né, que funcionavam muito através da guerra. E essas economias também eram de formas cíclicas, né? As guerras eram maiores, as trocas eram menores, dependendo do momento que estava, no momento de seca, no momento de mais pressão dos invasores espanhóis portugueses. Então, em todas as economias a gente percebe que, na realidade, o que funciona é a troca de bens, a troca de serviços, né? O dinheiro, ele é digamos, para essa economia, que a gente chama de economia real, economia concreta, ele é apenas um facilitador. A moeda, ela tem 3 funções. Tá? A primeira função da moeda é servir como unidade de conta, ou seja, através da moeda você conta X reais aquilo, X reais isso. A segunda função da moeda é servir como meio de troca. Então, além de você poder mensurar, contar as coisas através da moeda, você também usa ela para troca. Então, na economia real, né, na concreta, no dia a dia, isso que vale. Só que a terceira da função da moeda é o que? A de reserva de valor, reserva de riqueza, ou seja, ela é acumulável. E aí é onde entram todos os outros problemas. Uma vez que a moeda é acumulável, ela não tem, digamos, prazo de validade, ela vale enquanto as pessoas, por convenção, né, as pessoas acreditarem e aceitarem moeda como meio de pagamento e unidade de troca, aí sim essa reserva de valor funciona. A partir do momento em que não há mais crédito para isso, as pessoas já não mais acreditam, já não mais aceitam, reserva de valor ela se esvai. E é justamente isso que está ocorrendo hoje no mercado financeiro. As pessoas que têm dólares, as pessoas que têm reais, estão vendo, em alguns casos, o seu dinheiro virar pó. Porque o que está mais interessante agora não é somente o dinheiro, o que está mais importante agora é a pessoa se dispor de bens e serviços básicos, de saúde, segurança, alimentação e transporte. Então há de se perceber que as pessoas, em geral, podem começar a se dar conta disso, de que a gente chegou a um nível de financiarização da economia que reduziu a troca e a produção de bens em troca de apenas dinheiro. E a gente não come dinheiro, a gente não bebe dinheiro, né? Então agora pode ser que a humanidade esteja realmente percebendo que há um limite para a financiarização da economia e que essas expectativas apenas do dinheiro se transformar em mais dinheiro, essa é uma economia muito frágil. Embora estrutural hoje no nosso sistema econômico, ela é extremamente frágil. A gente está percebendo bem isso. Quando isso acontece, quando as moedas começam a perder preço e valor, preço é uma coisa, valor é outra, mas quando elas começam a perder preço e valor ao mesmo tempo, a corrida que há é em cima daquela que seria ainda mais de 10 mil anos depois, ainda considerada a riqueza líquida, que é o ouro. Se vocês derem uma pequena pesquisa agora no Google sobre o preço do ouro, vocês vão perceber que, ao mesmo tempo que as bolsas vêm caindo, que o dólar no Brasil vai subindo, o ouro também vai subindo.
porque as pessoas vão percebendo que se essas moedas acabarem, o ouro pelo menos ainda pode ser considerado riqueza. Claro que no mundo pós-apocalíptico não, né? A gente imagina água e outras coisas. Mas enfim, essa é a tendência que a gente tem no mercado hoje. A corrida pelo ouro, como a riqueza líquida aceita por todos, independente de qual for a moeda. Você poderia explicar pra gente qual que é a diferença de valor e preço? Vamos lá então, valor e preço são diferentes. A gente usa de maneira muito errada esse termo. Quanto vale isso? Na verdade você está perguntando qual é o preço disso. Quando você vai até uma loja e pergunta sobre o preço de alguma coisa, a gente fala, qual é o valor disso? Isso é errado. O valor é uma coisa, o preço é outra. O valor está muito mais associado à necessidade e algo mais simbólico e também pessoal. Eu tenho roupas que são trapos que eu não vendo por preço nenhum, porque elas têm valor para mim, um valor muito importante. E na economia como um todo isso também existe. Voltando então ao mercado financeiro, o valor e preço das ações. O valor de uma ação, né, é o quanto ela equivale dentro de todo o capital social da companhia. Então digamos que uma companhia que tenha todo o seu investimento, tudo, máquinas, chão de fábrica, capital de giro, tudo, tenha R$1 bilhão. Se for dividido em frações, devem ser sempre iguais, digamos 1 bilhão de ações. Ações são frações do capital equivalente na companhia. Então uma companhia que vale R$1 bilhão, ela vale porque, realmente, se for vendido tudo, ela vai arrecadar R$1 bilhão. Legal? Então ela vale R$1 bilhão, divide em 1 bilhão de ações. Cada ação, então, ela vale R$1. Esse é o valor da companhia. A partir do momento que essa companhia coloca em mercado aberto, ela abre capital para suas ações serem negociadas em bolsa, os investidores começam a colocar preço em cima das ações. Esse preço é basicamente fruto de uma expectativa de participação do lucro dessas companhias, os quais, eles sendo sócios, eles terão direito. Então, se existe uma grande expectativa dessa empresa dar lucro, as pessoas começam a comprar as ações dessas empresas e o preço vai subindo. 1, 2, 3, R$10. Esse será o preço das ações no mercado de ações. Isso é uma coisa. Então, o preço da ação é uma coisa que está lá no mercado. Um investidor que compra de outro investidor. A companhia, uma vez que ela lança as ações, a companhia ela só recebe dinheiro no lançamento dessas ações. Ou seja, a empresa lançou ações, o investidor pega o dinheiro e repassa para a empresa. Se chama-se mercado primário. A partir desse momento, as ações passam a estar na mão dos investidores via Bolsa de Valores, eles vão negociando. A Bolsa de Valores nada mais é do que um mercado. Um mercado como se fosse um mercado público municipal, onde cada um tem um box e negocia os seus produtos. Então os investidores vão lá e compram de outros investidores. E ao comprar de outros investidores, a empresa não recebe mais dinheiro. Então aí é onde entra a especulação financeira. Você compra uma ação de uma empresa que ela vale R$1, ou seja, ela tem R$1 investido na companhia, com a expectativa de ter lucro dessa companhia. A partir do momento em que as pessoas começam a colocar mais preço na companhia, ela passa a ter preço de R$2, R$5, R$10, mas esse é um preço, não é o valor. A empresa vai continuar valendo R$1 bilhão com seu capital investido, e se for liquidada, R$1 bilhão é o que vale a empresa. Então, o preço das ações no mercado é uma coisa especulativa. Elas não equivalem realmente ao quanto a empresa vale na realidade, geralmente é muito menos. Então, quando há uma queda dessa numa bolsa de valores, há uma proximidade do valor real da empresa em relação ao que tinha antes, que era um preço especulativo com base na expectativa de lucro futuro. Então a gente começa sim a se aproximar muito mais da realidade concreta, objetiva da economia, quando as coisas passam a se aproximar o preço do valor. Então esse é mais um lado bom que a gente tem quando algo desse tipo acontece. Quais são os setores da economia que mais sofrem a curto e a longo prazo? Assim, essa crise pode ter reflexo até quanto tempo? Bom, então, essa mensuração agora ainda está complicada. Mas em termos de fragilidade, então eu vou responder em termos de fragilidade. O setor mais frágil hoje é o setor do varejo, ou seja, as lojas, as pequenas lojas, comércio e até as grandes redes, que essas também trabalham com estoque muito maior. Se esse estoque não está protegido, existem mecanismos financeiros de se proteger estoque, se não tiver, os grandes quebram também, tá? As grandes redes varejistas também. Então, primeiro lugar, a rede varejista, né? E segundo lugar,
produtos e bens de consumo duráveis, automóveis e coisas de maior valor, imóveis. Então a gente vai ver imobiliária quebrando, a gente vai ver empreiteiras quebrando, incorporadoras de imóveis quebrando, fundos imobiliários quebrando, inclusive alguns primeiros já vão aparecer na mídia nessa semana. Quanto tempo isso demora depois para recuperar? Depende muito do tamanho do estrago que foi feito, da confiança dos investidores na retomada, né, e onde eles vão alocar esse recurso. Será que eles vão alocar na produção, na distribuição, no varejo, ou vão alocar em outros países, ou vão voltar para o mercado financeiro? Então, para a gente poder responder isso com mais calma, é preciso entender melhor qual é o perfil do investidor brasileiro, o perfil do investidor estrangeiro no Brasil e como realmente vai ser, de que maneira vai ser afetada essa rede varejista que, em primeiro lugar, vai ser a mais afetada. Talvez o setor menos afetado, por enquanto, seja o da alimentação, tanto a alimentação pronta quanto da venda de alimentos para preparo em residência. Talvez esse seja o setor que menos se afete, pelo menos por enquanto. Até, por exemplo, chegar ao caos de se fechar a Ceasa e as pessoas terem que ir diretamente comprar do produtor. Se chegar nesse caso, aí sim, aí é caos total. Mas ainda não é esse cenário, ok? Ainda não, graças a Deus, a gente tem que torcer para que não se torne, para a gente consiga realmente sair disso. Mas o que há no momento ainda é uma precaução em termos financeiros, talvez, muito talvez, um pouco exagerada, mas que agora a quarentena, o Brasil aderindo à quarentena, responde realmente, de fato, com aquilo que o mercado financeiro estava esperando. Então, até agora está tudo, digamos, indo conforme realmente era possível a gente entender que poderia acontecer. Henrique, muito obrigado pela sua disponibilidade. Pessoal, através do Henrique nós conseguimos contato com a professora Virgínia Fernandes. Ela é professora na área de economia e mandou para nós um depoimento relacionado a 3 perguntas que nós fizemos, né? Primeiro, diante de um atual cenário, principalmente aqui no Brasil, né, se existe preocupação com a quebra de empresas e uma futura crise que pode levar até anos para ser controlada, né? Como você vê esse cenário futuro? Se existe algo que o governo federal possa intervir a fim de minimizar os prejuízos. Também a gente pediu um depoimento dela sobre o cenário mundial, né? Porque grande parte das nações já prevêem prejuízos para um futuro próximo. E assim, em um mundo que todo mundo está tendo prejuízo, né? Como a nossa economia poderia ser afetada. E por fim, qual o conselho que ela daria a pessoas que neste momento estão preocupadas com seus empregos e com o emprego dos seus familiares, sabendo que uma crise virá, se a gente pode ter esperança de sair logo dela. Então nós fizemos essas 3 perguntas para a professora Virgínia e ela nos mandou um áudio em depoimento, e então vamos ouvir aí a opinião dela. Boa tarde, sou Virgínia Fernandes, sou professora de Economia Brasileira Contemporânea, fui por vários anos na Universidade Federal do Paraná, professora do mestrado em Economia da mesma universidade e professora também na Universidade Nacional de Rosário, da Argentina. Estou aqui agora para refletir com vocês sobre a questão da crise, né, pela pandemia mundial, e qual que é o cenário, né, e a preocupação com relação à quebra das empresas, a futura crise, né, que pode vir a acontecer no Brasil e no mundo, também com relação ao cenário futuro, né. De fato, a primeira questão é que estamos num cenário futuro. Como sempre, o futuro é incerto, mas nesse momento estamos diante de uma grande incerteza mundial, né? Essa incerteza traz grande instabilidade, há uma grande queda da atividade econômica e nos defrontamos com uma situação que é de crise com relação ao paradigma de como que vai ser tudo daqui para frente, né? Essas crises, historicamente, tanto para o Brasil como para os países da América Latina, têm sido uma oportunidade em termos de como lidar com a produção local, né? E tem sido um fator central para o processo de industrialização do Brasil e dos países da América Latina, né? Tanto
a Primeira Guerra, como a crise dos 30, como o pós-guerra, pós-Segunda Guerra também, tem sido momentos de refletir e coordenar a atividade econômica para criar um processo de industrialização. Então, existe alguma coisa que o governo federal possa fazer para minimizar esses prejuízos? Existe sim, dessa maneira. Há dois grandes elementos. Pensar, por um lado, a questão sanitária, né? A questão de cuidado, prevenção da vida das pessoas, da saúde das pessoas, e a produção interna vinculada com esses elementos. Então, há um elemento que pode ser feito para cuidar e prevenir a qualidade de vida das pessoas, há um elemento que também tem que atingir o cuidado dos grupos mais vulneráveis, né? Grupos que hoje são da Seguridade Social, que entram dentro da Previdência Social, grupos os mais vulneráveis que recebem Bolsa Família, outro tipo de bolsa, e também aqueles trabalhadores informais. Esses grupos são os que têm que ser cuidados, têm que receber alguma bolsa a mais ou várias bolsas a mais, mas esses grupos muito vulneráveis são os que têm que ter dinheiro na mão para garantir o consumo e a subsistência básica dessas pessoas. Então, o Estado tem que fazer um processo de redistribuição da riqueza, da renda, na verdade, para que essas pessoas tenham com que viver. Tá? Esse é um elemento claro, é chave para que a economia não fique parada totalmente e é chave para atingir esses grupos vulneráveis, né? Na Argentina está sendo feito isso, em outros países do mundo também, é um elemento central. Além desse fator, há um outro elemento que tem a ver com a questão do abastecimento, garantir os produtos, né, que a população precisa e garantir com preços que sejam preços possíveis de serem pagos, né? Nesse momento de crise, que as pessoas, aquele trabalhador que vive no dia a dia, que é ou pedreiro, ou trabalha com Uber, ou trabalha com táxi, ou precisa, ou é trabalhadora doméstica, ou tem alguma atividade informal que precisa da compra, né, do dia a dia para viver, para pagar o alimento, claramente precisa ter uma garantia do Estado, né, não do mercado, do Estado, na organização e na garantia desse consumo de necessidade básica. Tá? Com relação ao cenário mundial, é possível, vai trazer prejuízo ou não? Vai trazer, com certeza vai trazer grandes prejuízos. As cadeias globais de organização da produção serão mudadas, mas principalmente diante desse grande cenário de incerteza e de queda da atividade econômica, os países não estão exportando alguns produtos que para o Brasil são centrais, né? Principalmente tem a ver com produtos de produção médica, né? Com respiradores, luvas e um grupo de produtos médicos que são necessários para o Brasil, o Brasil não vai conseguir fornecedor, mas por outro lado, e claramente, né, a queda e a grande redução da atividade econômica mundial vai ser vai ter um impacto muito grande na queda das importações pelos produtos brasileiros, mas pode vir a ter um elemento favorável em termos de reorganizar a produção nacional para garantir o abastecimento ou o fornecimento desses produtos para os brasileiros. Então, eu acho que pode existir esse processo de substituição doméstica, né, de produção de alguns bens que hoje são importados, que hoje deveriam ser importados, mas que os fornecedores internacionais estão deixando de produzir ou de fornecer para o resto do mundo, né? Eu acho que vem o fechamento das economias, esse processo de globalização vai acabar nesse momento tendo um retrocesso e os países vão começar a fechar suas fronteiras e pensando que internamente terão que produzir e tem que reduzir cada vez mais a dependência com o resto do mundo. Então isso do ponto de vista econômico vai ter grandes prejuízos, mas também pode ser um grande elemento que fomente a produção nacional desses setores que possam substituir algum produto que estava importado de fora. Claramente o Brasil tem uma grande dependência de produtos importados do resto do mundo e esse é um grande fator de risco, né? E com relação ao terceiro elemento, se aconselho para pessoas que
estão preocupadas com o seu emprego, com a relação dos seus familiares que estão desempregados. É uma situação muito crítica, é um momento de mudança de paradigma, é uma mudança na forma de trabalho que é totalmente impensada. A esperança para sair dessa crise, a esperança. Eu acho que essa esperança tem que vir claramente da coordenação e planejamento do Estado, né? É o momento em que o Estado não pode deixar o mercado agir de maneira isolada, né? Essa atitude tem que ser tomada, mas também eu acho que está vindo uma mudança que não sei qual será, há uma incerteza sobre como que a população reagirá, mas eu entendo que há uma mudança nas pautas de consumo, um respeito pela coletividade, o não comprar produtos em excesso, pensar na produção doméstica, agroecológica, na produção de alimentos dentro de casa, comprar nos mesmos bairros das redondezas, de pessoas que são nossos vizinhos, né, que estão produzindo algum bem que eu posso comprar ali. E vai começar uma economia informal mais fortalecida para atingir essa nova forma da economia doméstica, sim? E com relação aos serviços, né, de qualidade que também tem que ser garantidos tanto ou pela União, né, os que são serviços que são garantidos pela União, ou pelos estados ou pelas prefeituras. Mas eu acho que vem uma mudança na maneira de organização do trabalho e essa aí é uma grande novidade e não sabemos o que vai acontecer com isso. Bom, novamente eu quero agradecer a disponibilidade dos dois, tanto do Henrique quanto da professora Virgínia. Para nós, assim, foi de grande valor ter esse depoimento das pessoas que trabalham nessa área, né, que tem esse tipo de conhecimento, esse tipo de vivência. Esperamos que num futuro próximo aí, depois que essa onda de crise passar, nós podemos, né, ter novamente eles aqui no nosso Papo de Calçada para bater papo sobre outros assuntos também. Muito obrigado aí a quem escutou mais esse episódio. Esse foi um episódio extra, um episódio para complementar, né, aquela primeira parte. Então espero que tenha ficado legal aí o formato. É uma experiência também que nós estamos fazendo em relação ao nosso podcast. E você já sabe, pode encontrar o nosso podcast nas redes sociais, @Papo Calçado. Você também pode entrar lá no nosso grupo do Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast, onde você irá nos encontrar e pode trocar ideia conosco, sugerir pautas e mandar sugestões, né, sobre o nosso podcast de forma mais direta. Nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra outros podcasts que nós produzimos, o TV na Calçada, o Papo de Lingerie e o Papo Solo. Galera, valeu! Logo logo nós estamos aí com um novo episódio. Espero que vocês estejam bem. Quem puder, fique em casa e vamos sair dessa crise todos juntos. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.